para ver se a caixa é grande ou pequena, a, ele aciona normal, ele funciona perfeitamente. Ele puxa a caixa, para antes do sensor 6. Só que quando eu coloco a memória e dou continuidade no projeto, ele para de receber. E no monitoramento ele funciona. Quando eu faço o monitoramento da CLP, ele aceita, só que no programa do MHJ ele não está funcionando. Não sei se é um bug só, se tem alguma coisa que eu estou fazendo errado que eu devia colocar mais. No ITS? O ITS que não está entendendo, mas no monitoramento da CLP ela funciona, ela aceita, ela aciona. Aciona lá, né? Você tem que olhar ali embaixo, naquela lista de símbolos lá, se você colocou todos os símbolos correspondentes com endereço igual do MHJ, do ITS MHJ. Tem que estar aqueles endereços lá iguais lá do I0.0. Quer ver? Deixa eu conferir aqui. Tem que ser I0.0, I0.1 e I0.2 para os sensores. Uhum. Até o I0.7, que ele aceita que são 8 bits, né? Depois você começa até o sensor 7, que são Certo. os 8 primeiros sensores, vai até o I0.7, ou E0.7, né? No WinSPS. Depois ele começa em I1.0, daí vai I1.1 e I1.2 até o sensor 10. Depois você coloca por botão de início, que é o verde, o I1.4, você pula o I1.3, aí não tem funcionalidade no ITS MHJ, é o único que não tem, a única entrada, o único endereço que não tem função nenhuma no ITS MHJ é o I1.3. Daí no INSPS você não vai utilizar. Certo. Aí no ITS MHJ é o botão verdezinho, aquele quando você coloca no automático. Aí o botão de parada é o endereço I1.5, o de emergência, que é aquele vermelho, que a hora que você aperta ele dá a campainha, né? Ele fica buzinando lá, ele faz esse barulho aqui. Deixa eu ver, aqui eu não estou ligado aqui. Não, a buzininha eu sei qual que é o É barulhinho dele. o 1.3, daí é o I1.3. Uhum. Daí você tem que colocar esses endereços lá no Ladder também, tá? Sim. E naquela tabela ali embaixo que é a tabela de símbolos, o Symbol Table, lá para baixo também. O Symbol Table é só uma tabela ali que você coloca ali embaixo que vai fazer a correspondência com o nome que você quiser daí colocar que ser um nome simbólico, né? Que você quer que apareça no Ladder daí, que vai ser Certo. vinculado daí nesses endereços, mas é com esses endereços que ele se comunica com o ITS MHJ. Você pode, se quiser, na programação do INSPS, você pode modificar esses endereços. Não vai interferir em nada a programação. A tua programação ela funciona corretamente. Mas no ITS MHJ se comunicando com o INSPS, daí ele interfere daí. Entendi. Outra coisa, quando você pede lá para a gente fazer um botão de reversão, não tem muitas opções. Aí eu acabei utilizando o botão de reset. Tem algum problema para poder gerar a reversão? Não, aqui o de reset você vai fazer a parada, né? Você pode utilizar. Eu fiz um vídeo, depois eu vou colocar para vocês. Na última aula eu expliquei também. Você pode utilizar esse botão de emergência, que ele é fixo, tá? Botão de emergência. A única desvantagem dele é que no ITS MHJ ele tem um alarme daí, né? Ele vai ficar buzinando lá daí, né? Ele vai ficar Certo. com o alarme acionado ali. Mas ele é Certo. fixo, que o certo seria uma chave para ele ser retentivo, né? Tem o botão de reiniciar também. Tem um botão que é o botão de reiniciar no ITS MHJ.
Só que Sim. o botão de reiniciar, ele não é retentivo. O que é retentivo? Quer dizer que, sendo retentivo, você aperta ele uma vez e ele permanece pressionado. Aí o botão de reiniciar, ele não é retentivo no ITS-MHJ. Então, para ele ficar ativo, você tem que permanecer com ele apertado. Então, no ITS-MHJ, ele não é retentivo daí. Certo. Então, eu fiz ele, no vídeo daí, eu fiz com o botão de reiniciar a primeira vez, né? Depois eu mudei ele para o botão de parada de emergência, botão de emergência. Porque o botão de emergência no ITS-MHJ, ele tem um alarme daí, né? Se eu colocasse ele direto lá, ele ia ficar com o alarme ativado ali, né? Eu utilizei o botão de reiniciar, mas daí tem que manter ele pressionado daí. Só que para ele fazer a reversão, você só precisa apertar ele a hora que a caixa chegar na mesa giratória. Você não precisa manter ele apertado o tempo inteiro. Daí eu explico lá daí que só a hora que a caixa chega na mesa giratória que você precisa apertar ele para fazer a reversão. Daí ele faz a reversão na hora daí. Só que o jeito que eu fiz lá, a reversão ela é ativa, que o botão de emergência e o botão de reinício, eles já são invertidos no ITS-MHJ. Quer dizer que o próprio botão ele já é um contato normalmente fechado, então ele já é invertido. Então a reversão ela já é feita, o botão ele já é invertido já no ITS-MHJ. Então ele já vai ser invertido normalmente se eu utilizar esses dois botões, né? O botão de emergência e o botão de reinício. Então Entendi. ele já vai começar invertido, já o processo em relação ao que é feito, né? Normalmente. Uhum. Então, quer dizer, se você fizer ali utilizando esses dois botões, a caixa pequena vai para a direita e a caixa grande vai para a esquerda. Aí, se Hum. você apertar eles, daí a caixa pequena vai para a esquerda, a caixa grande vai para a direita. Mas daí isso pode ser trocado na programação daí, né? É só inverter a ordem dos dois contatos daí, né? Porque daí o botão de reinício e o botão de emergência, eles são invertidos no ITS-MHJ. É como se na prática eles fossem já negados, né? Então isso quer dizer que eles são invertidos. Então eles vão inverter a lógica na programação, no ladder. Certo. E só mais uma dúvida em relação ao contador que você pede para a gente fazer. Você fez algum vídeo dessa parte também ou... Eu expliquei na última aula, eu coloquei lá na... Vou passar um pouquinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou abrir o ITS-MHJ. Eu coloquei, vou pegar aqui e compartilhar para vocês e eu vou testar já que eu... É que pediram para mim também, teve aluno que pediu para mim essa semana, veio tirar dúvida também sobre isso, e veio pedir para mim colocar no Moodle a atividade síncrona da penúltima aula, que foi do dia 30. Eu aproveitei e coloquei do dia 30 que eu falei sobre o contador, né? Tirei dúvida sobre o contador, daí eu falei sobre o contador. E a última aula, que foi do dia 6, né? Hoje é dia 13, a última foi do dia 6. Eu também terminei de falar sobre os contadores, né? Daí eu coloquei aqui no Moodle, né? Uhum. Então, do dia 30 eu falei sobre o contador, deixa eu ver aqui se está ok, né? Daí eu vou revisar aqui. Só vocês também que apresentaram. Já está aqui. Outra coisa que a gente tem que verificar também é que a hora que a gente reiniciar o processo também, ou a hora que a gente estiver testando o contador, formato numérico. Mas geralmente é... Deixa eu só aproveitar aqui, calma aí, deixa eu parar aqui. Vou aproveitar aqui para vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui o meu WinSPS, ele está aberto aqui, eu vou ver se eu consigo agora compartilhar com vocês, tá? Tranquilo. Calma aí que o pessoal está entrando aqui.
Está aparecendo para vocês aí o WinSPS, né? Sim. Tá aqui. Então é assim, ó. Vocês chegam aqui, vocês estão observando as networks, né? Uhum. Vocês clicam ali e clicam no final do bloco aqui, ó. Vai aparecer para vocês. Se aparecer aqui em STL, vocês clicam em Ladder, tá? Dá para mudar isso daqui também aqui no... Deixa eu lembrar aqui. Na vista, viu? Ou acho que é... Eu não lembro bem aqui. Tem uma opção aqui de... É uma opção que você pode colocar a vista já em direto aqui para ele aparecer em Ladder, mas você muda aqui direto para Ladder, tá? E aqui você tem o catálogo das outras funções. Essas daqui, por exemplo, de contato normalmente aberto, fechado, está em BitLogic. Você encontra aqui também. De contador está aqui, ó, tá em Counter. Só que os contadores aqui, que eles estão dessas funções aqui de Counter, ele aparece o nome deles aqui, os tipos deles, de contadores, aparecem em alemão. Aí contador em alemão é Zahler. Esse daqui, então, Zahler é contador em alemão. Então, Zahler é contador em alemão. Counter é em inglês, né? Então, Zahler aqui é contador em alemão. Daí ele colocou aqui em alemão, porque esse tipo aqui de função, ele é o contador crescente e decrescente. Por isso que aqui ele tem uma entrada, aquele aqui em CU e CD. CU é counter up e aqui é CD é counter down. Então, esse daqui é um contador crescente e decrescente, esse bloco aqui. Então, esse Zahler aqui é contador, só que vai ser um contador crescente e decrescente. Então, se você quiser um contador crescente e decrescente, você utiliza esse bloco aqui para fazer a contagem. Entendi. Esse ZVOR aqui é um contador. Então, esse Z aqui de Zeller, né, que é o contador, VOR. Esse V aqui é de Veller, aqui, Voller, uma coisa assim, que é o contador adiante. Voller aqui, Veller, quer dizer adiante. Então, é um contador crescente. E esse ZR é um contador para trás. Então, é um contador decrescente. Então, esse daqui, o segundo, é um contador crescente e o terceiro é um contador decrescente. Então, você clica no segundo, que vai ser o contador crescente. Está aqui, ó. Contador crescente, né? Deixa eu apagar ele aqui. E o terceiro aqui vai ser o contador decrescente. Aqui, ó. A entrada desse daqui é o CD, que é o counter down. Tá? Então, é o segundo aqui, que é o counter up, né? Porque você vai executar uma contagem crescente. O primeiro item que você tem aqui, ó, como você vai colocar um contador aqui, a gente vai precisar de mais, a identificação do primeiro contador que você vai colocar aqui, é a identificação dele que é C. Para contador, você identifica ele como C. Então, o primeiro contador que você coloca aqui é o C0. Opa. É só colocar ali C0. Os restantes ali você vai colocando os outros contadores em outras networks. Aí você vai colocando C0, C1, C2, C3 para os outros contadores. Não repita, né? É claro, o nome deles. Porque na programação eles vão ter um registrador que vai ser o registrador de contagem de cada um deles. Então, na memória do programa do CLP, ele vai ter um espaço deles que vai ser um contador, um espaço de um contador, que vai ser reservado para esse bloco de contagem dele, que a gente vai ver onde vai ficar armazenada a contagem dele, né? Aí a entrada do contador crescente é onde ele vai executar a contagem. Então, a contagem dele é o número de energizações ou é o número de habilitações que ele vai ter dessa entrada dele, que está com essa interrogação aqui. Essa entrada dele que é a counter up, ou a contagem crescente. Por isso que está CU aqui, counter up. Então, aqui eu dou... O que eu quero contar aqui, né? O número de contagens dele.
Então, a primeira contagem que vocês têm que fazer é do número de caixas total, que é o número de caixas que vai entrar no processo, que vai ser do... espera um pouco ali que eu tenho que habilitar ali o TSPLC. Seria o S0, que seria da esteira inclinada do sensor? Do S0. Calma aí que eu vou passar aqui pro ITS MHJ, vai ser o S0. Uhum. Então, aqui, eu já tenho o S0 aqui na minha lista de símbolos, né? Então, eu vou colocar aqui na entrada, no ladder, vai ser colocado um contato, né, normalmente aberto, do sensor 0. Ali, então, abro aspas ali e vejo o sensor 0, que vai ser o primeiro sensor ali, que vai ser o sensor de entrada das caixas que vão entrando no processo da planta industrial de seleção de caixas, né? Então, vão ser as caixas que vão entrando no processo. Então, é ele que vai me dar o número total de caixas que vão entrando no processo, que vão ser processadas ali, no meu sistema, né? Aqui, ó, do lado esquerdo desses blocos aqui de função, são as entradas deles. Do lado direito são as saídas. Essas saídas aqui de baixo, BI e BCD, são as saídas que dão a contagem do contador. BI é a saída em binário, geralmente. Então, ele vai me dar em dado em binário de programação, né? Como ele está na memória, a contagem vai estar na memória do CLP, que é um equipamento eletrônico, então a contagem ele me dá em binário, né? Em dados binários ali, sendo equipamento eletrônico. E está na memória do CLP, né? Então seria o dado do programa, né? Então seria o dado bruto que a gente fala em binário. BCD é Binary Coded Decimal. Então ele dá em decimal nessa saída aqui. Isso daqui, aqui no WinSPS, como o WinSPS é um simulador, ele não vai funcionar aqui. No CLP, ele me dá aqui, me mostra no monitoramento. Então, se eu ativasse o monitoramento aqui no CLP, ele ia me mostrar aqui em decimal e aqui em cima em binário, ou em hexadecimal aqui em cima. Então, ele me dá nos dois formatos aqui em cima, aqui embaixo em decimal e aqui em cima em binário, ou em hexadecimal, em BI. Então, em BCD, ele ia me mostrar ali em decimal, ia mostrar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Em BI, ele ia me mostrar 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, e assim por diante. Ou senão ele ia me mostrar 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, A0, A01, A10, A11, B01, B10, BA, BA1, BA01, BA10 e assim por diante. Então, em outra codificação que ele ia me mostrar aqui nessas saídas aqui. Então, ele me mostraria assim se fosse no programa do CLP. Aqui, como é o WinSPS, o programa de simulação, ele me mostra direto aqui nesse bloco, aqui dentro desse bloco, já diretamente, como é o programa de simulação. Sendo um programa de simulação, na monitoração dele. Ele pode ser mostrado de outra forma se ele simular um programa supervisório, ou se eu tiver um programa supervisório. O programa supervisório é para ele visualizar a planta ou o sistema que eu estou operando, o sistema de automação que eu estou fazendo. Então, o sistema supervisório é justamente para efetuar a supervisão ou para ter uma visualização melhor da minha planta, né, ou do meu sistema de automação.
essa entrada que eu tenho à esquerda é a entrada principal que eu quero contar. Então, seria o S0 que eu tenho. O S0 vai energizar a entrada de contagem. Então, essa entrada de contagem vai contar quantas energizações eu tenho ou quantas ativações eu tenho nessa entrada aqui, Counter-Up. Então, é justamente esse o papel do contador, contar o número de ativações ou excitações que a gente fala aqui nessa entrada dele. Só que a função do contador desse bloco de contagem, ou dessa função do catálogo que eu tenho aqui, seria a ativação dessa saída aqui. Então, a função do contador, a função principal dele, não seria exibir para mim a contagem das caixas. Aqui, para esse processo que eu pedi para vocês, a função do contador é essa, fazer a contagem das caixas, uma função de supervisão. Mas a função principal dos contadores não seria essa, seria a ativação de uma saída, ou ativação de alguma coisa, de um atuador, por exemplo. Então, a ativação dessa saída aqui para ativar um atuador. Essa saída aqui, ou o ativador que ela supostamente iria ativar, se daria após um número determinado de contagens dessa entrada. Aí esse número de contagem é dado por esse parâmetro que é colocado aqui em CW. Então, em CW, você não vai colocar uma entrada aqui para ser ativada. Em CW, você vai colocar um parâmetro. Então, você entra com um dado aqui em CW. Por isso que aqui ele coloca CW, porque é uma contagem que você vai colocar aqui. Então, é um valor que você coloca aqui, é um parâmetro que você coloca. Então, você não vai colocar uma entrada de lógica aqui, de programação, ou uma ativação aqui em diagrama de contatos. Então, você não vai ligar nada aqui em CW. Você vai colocar um parâmetro aqui de contagem, né? Então, você coloca um número aqui ou uma posição de memória que vai guardar um parâmetro na programação, né? Uma posição de memória na programação que vai guardar um valor, e esse valor vai ser um parâmetro de contagem que vai dar a contagem dessa entrada aqui para ativar essa saída. Essa entrada aqui já vai setar a contagem ou já vai ativar o valor dessa posição de memória do contador para ativar direto essa saída dele. Então, essa entrada já vai ativar direto a saída do contador, essa saída aqui. E essa entrada aqui, reset, é claro, se eu ativar essa saída do contador, ela não vai poder ficar ativa para sempre, né? Vai chegar uma hora que eu vou querer desativar essa saída aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e zerar a contagem do meu contador. Então, essa é uma forma de eu pegar e desativar essa saída do meu contador. E é claro, também vai chegar uma hora que eu vou querer que meu contador retorne a zero e que ele execute a contagem novamente, né? E também, nesse processo aqui que vocês têm de seleção de caixa, vai chegar uma hora que vocês querem também que ele pare a contagem, que o processo pare também, e que vocês reiniciem a contagem novamente, que o processo pare, que ele comece novamente, até para fins de teste também, né? Vocês testem o processo, que ele comece novamente, que vocês testem a contagem, testem o funcionamento do contador, pelo menos, né? Então, é necessário zerar a contagem, o reset da contagem. Para isso, vocês têm que resetar o contador. Aí a melhor ativação do reset, ou seja, a melhor lógica, digamos assim, para resetar os contadores seria o quê? Ou o que eu posso utilizar para resetar o contador aqui? Seria o próprio botão de parada do processo, né? Porque, como eu falei antes, o botão de parada a gente utiliza aqui, sempre coloca, porque o botão de parada e o botão de início são pelo menos os dois botões que a gente sempre utiliza, que a gente tem que colocar para o comando manual de iniciar o processo e parar o processo.
Então, o processo ele pode ser o mais automatizado possível, mas pelo menos você vai ter que ter 2 comandos manuais para iniciar o processo e parar o processo. Até mesmo porque na automação do processo, você vai ter que testar, então você sempre vai ter que estar parando e reiniciando o processo para testar ele, para ir testando ele, para ir aprimorando e para ir corrigindo o processo à medida que você vai automatizando ele. Vai automatizando o processo. Na elaboração da automação dele, você vai implementando a automação, aí vai implementando etapa por etapa da automação, aí você vai fazendo uma etapa, vai corrigindo aquela etapa, então você vai implementando uma etapa, corrige ela, você implementa aquela etapa, aí você faz ela funcionar a parte que você implementou, aí você para ela, corrige o que você fez, aí faz aquela parte funcionar, vê se está funcionando ou não, para ela, aí refaz o que está errado ali, corrige, aí faz funcionar novamente, para, aí corrige, reinicia outra vez o que você fez, né? Verifica se está funcionando novamente. Ah, está ok? Então você para outra vez, passa para a próxima etapa, aí faz o que tem que fazer, aprimora ali a próxima etapa, verifica se está funcionando novamente. Então você faz o quê? Reinicia com o que você fez de novo ali. Então você verifica o que está funcionando novamente, né? O que você implementou de novo. Então você reinicia o processo com o que você implementou de novo. Então você está reiniciando novamente, né? Então por isso que você tem o comando de reinício, de início, né? E de parada. Até por isso também. Então, sempre você tem que ter, pelo menos, os comandos de início e de parada. Pelo menos manuais, né? Então, aqui é a mesma coisa. Você pode utilizar o botão de parada aqui, para reset do contador, ou de início. Aqui, eu recomendo, como opinião, colocar o botão de início. Por quê? Porque se você colocar o botão de parada aqui, porventura você pode parar o processo, e aí depois que você parou o processo, aí você resetou o contador. Mas aí você para o processo. E se você quiser ver o número de caixas aqui que entraram no processo, você parou o processo, você não vai conseguir mais ver, porque você resetou o contador, aí ele vai dar 0. Aí você para o processo, aí se você quiser ver, pronto, você já se arrependeu porque você não vai conseguir ver, ele vai dar 0. Então é melhor você colocar o quê? Colocar o botão de início, então, da contagem. Então vamos verificar aqui o botão de início. Coloca aspas ali, contato normalmente aberto, botão iniciar. O botão de início é normalmente aberto. Botão de parada que é normalmente fechado, igual está aqui, ó. Não, o botão de parada também é normalmente aberto, né? Ele que é normalmente fechado lá no MHJ. Certo. Então, de início, tá? Uhum. Justamente por causa disso, porque se você colocar o de parada, aí se você para o processo, daí ele já vai zerar. Então, você coloca o de início, né? E daí você para o processo para os atuadores, mas daí você tem a chance de ver aqui no contador, no monitoramento daí, tá? Depois disso a gente vai ver que no monitoramento ele continua com a contagem aqui daí. A contagem você só consegue ver se o monitoramento estiver ativo. E para o monitoramento estar ativo, o CLP ele tem que estar em RAM. Tem que estar em RAM, quer dizer, você tem que salvar essa programação, colocar o CLP em RAM e o monitoramento está ativo. Quer dizer, o CLP tem que estar funcionando. E é claro, a simulação tem que estar rodando, né? Sim. Aí essas entradas aqui não precisam estar determinadas, tá? Configuradas. Porque você não vai, para a nossa finalidade, que é verificar aqui a contagem, a gente não vai ativar saída.
Se vocês quiserem colocar uma saída aqui, vocês podem colocar. Mas vocês podem pensar, mas eu não estou utilizando nenhuma saída aqui para ativar, não tenho nenhuma saída no ITS MHJ aqui. Eu vou lançar aqui a planta de simulação. Ali das esteiras, colocar manual. Eu não tenho mais saída. Então, vocês podem fazer igual essa saída aqui da memória da caixa, que a gente utilizou uma saída de memória do CLP, aqui do WinSPS, que foi a memória M0.0, aqui, ó, tamanho da caixa M0.0. Aí essa é uma memória virtual, que é uma memória do CLP. Então, eu posso utilizar também a próxima memória do CLP, que é M0.1, ali no computador. Então, eu coloco ali, ó, M0.1. Então, aqui eu posso colocar outra memória aqui, uma saída. Opa, não. Aqui, ó. Eita. Foi minha edição aqui. Você vê que ele não está aceitando uma saída ali? Eu estou colocando errado. Aí, tem que colocar aspas direto ali. Ali é aspas direto, não, é M0.1, tá? Direto, vocês colocam ali direto, ali, só escrever M0.1, ele já vai atribuir direto ali, o coil. O coil é a bobina que já é identificado como essas aspas aqui, é o coil, que seria a bobina, ou enrolamento, quer dizer. Coil, que seria enrolamento, que significa bobina, que ele já identifica como uma saída aqui no ladder. Vocês colocam ali na saída, aqui direto, vocês colocam aqui já M0, digita ali direto M0.1, não precisa colocar aspas, porque a gente não colocou o nome para cá. Eu esqueci de falar que aqui, como a gente colocou o tamanho da caixa, como a gente colocou aqui no tamanho da caixa o M0.0, a gente colocou o tamanho da caixa o M0.0, a gente não pode utilizar mais o M0.0. Então, a gente tem que utilizar a próxima posição de memória, que vai ser o M0.1. Então, a gente utiliza o M0.1. Vou até mudar o nome aqui, que eu coloquei tamanho da caixa 1. Era tamanho caixa, né? Estava ali antes. Aí. Vou ficar o M0.1. Se quiserem colocar uma saída aqui, que também não precisa. Aí não esquecer de pegar e salvar ali e deixar ali, tá? Eu acho que o meu programa aqui ele está ok. Deixa eu ver, ele não deu erro, tá? A hora que salvar, não esquecer aqui, eu não sei se... Eu coloquei a inversora da última vez, mas eu não lembro se eu modifiquei mais alguma coisa aqui na programação. Eu inseri a inversora da última vez, está aqui com a chave inversora.
Deixa eu ver como é que está essa inversora aqui que eu modifiquei e coloquei também. A inversora, ela está com o nome de inversora aqui, só que ela está atribuída ao I1.7. E o I1.7 vai ser... O I1.7 aqui não está atribuído a nada, tá? O I1.7 não tem atribuição a nada. Ele está atribuído a outra coisa aqui, tá? Não tem entrada do ITS-MHJ. Então pode ser que dê algum erro aí ou não funcione a inversora. Só isso. Não vai funcionar a minha inversora aqui, tá? Então, na minha programação, provavelmente a inversora não vai estar funcionando a chave inversora. Não tem chave inversora aqui na minha programação. Mas vamos testar o contador. Esse contador aqui. Porque eu coloquei em outro endereço, em outra entrada, que não tem no ITS-MHJ, ó. A minha chave inversora está nesse endereço aqui, ó. Inversora, que é o I1.7. Que não existe no ITS-MHJ. O I1.7, que o ITS-MHJ vai até o I1.3. Aqui, ó. Que eu iria colocar ele para funcionar com isso daqui no WinSPS, tá? Com essa parte aqui do WinSPS, eu vou passar para vocês depois em um outro vídeo da atividade síncrona, que é da simulação do WinSPS, que é a parte de máscara dele. Que tem essa parte da simulação do WinSPS que dá para simular com o CLP. Do CLP do WinSPS. Tem essa parte aqui da máscara dele. Isso daqui seria como se fosse o simulador do hardware do CLP. Tá? Do CLP do WinSPS. Então não tem nada a ver com o ITS MHJ, tá? Então isso daqui seria como se fosse a cara do CLP, como se você visse o CLP. Só que você pega aqui, ó, você está vendo aqui que você tem IW124 e QW124. Isso daqui você vem aqui, ó, e deixa eu ver como é que você configura isso daqui mesmo. Ah, você vem para cá e clica em cima desses dois módulos aqui, o botão direito e coloca Remove Module. Tem aqui Remove Module. Aí para cá, você vem no CLP, o PLC-MESC, quer dizer, e primeiro você coloca Insert 16 Port Digital Output Module. Ou melhor, a gente tem 8 saídas, né? Então, insert 8 port digital output module. Tá? E depois você vem em PLC-MESC, insert 16 port digital input module. Olha, vocês estão vendo aqui, eu vim nesse PLC-MESC, retirei aqueles dois módulos que eu tinha aqui, vim aqui com o botão direito e inseri esses dois aqui, ó, no PLC-MESC, tá? Ele automaticamente colocou esses dois módulos aqui, que na prática o CLP ele tem essa cara aqui, ó. No laboratório vocês vão ver os CLPs dessa forma aqui. O CLP, a CPU dele só é essa partezinha aqui, ó, esse módulo aqui. Isso daqui que está em verde é o cartão de memória dele. Ele tem essa chavezinha dele aqui, ó. Essa chave dele aqui, ela fica aqui em cima em RAM, sempre, tá? Isso daqui você muda nessa aba aqui, ó, do lado. Em vez de ficar em catálogo, ela fica aqui, ó. Aí você clica nesse botão dele aqui, ó, RAM.
Só que aqui, depois se vocês modificarem, aqui na programação do CLP, depois que vocês inserirem o contador, modificarem a programação do CLP, essa máscara aqui, se vocês mexerem aqui, ó, vocês vêm aqui em PLC Mask. Se vocês mexerem aqui, vocês deixam aberto, tá? Porque toda vez que vocês fecharem ela, aí vocês vão ter que vir aqui e modificar ela outra vez. Então, se vocês vierem aqui fechar ela, ó, se você abrir ela outra vez, ela vai abrir aqui desse jeito. Então, ela vai ficar dessa forma aqui. Deixa eu ver se dá para salvar ela aqui. Não, não dá para salvar ela, porque tem um outro programa para salvar ela daí. Ela não salva nessa versão de demonstração. Deixa eu ver aqui. Você tem que vir aqui, ó, remover esse módulo aqui. Opa, tá vendo? Tem que vir aqui, remover esse módulo, Aí você vem aqui em PLC Mask, ou vir aqui, clicar com o botão direito, colocar Insert 8 Port Digital Output Module, que são as 8 saídas que eu tenho aqui, que eu coloquei aqui, né? Aqui embaixo. Tem que vir aqui com o botão direito, aqui nesse módulo aqui, Insert 16 Port Input Module, daí ele vai inserir essas 16 entradas aqui, né? Tá aqui, ó. Só que aqui Ah, não, tá certo, ele colocou na ordem aqui, tá? As 16 entradas, as 16 saídas aqui, ó. S0 a S7, S8 a S10, daí o botão de emergência, tal, I0.0 a I0.7, I1.0 a I1.7, Q0.0 a Q0.7, tá aqui, ó, tá? As entradas e as saídas, tá? Ele colocou aqui. É que isso daqui é um outro software que faz isso daqui. Aí esse outro software ele não salva essa parte aqui no modo demonstração. Essa máscara que a gente fala aqui do CLP. Modo demonstração, craqueado, não sei daí, né? Ele está aqui, ó, no RAM Stop. Então isso daqui você tem que deixar aberto. Aqui, se você vier no Ladder, então vocês salvam ele aqui. O projeto, você vem aqui no File e salva ele, tá? Salva a solução. O meu aqui, ele está salvo nesse diretório, eu vou lá e salvo eles, tá? Ó, já existe o diretório ali, raiz ali, que ele está sendo salvo, né? Aqui vocês têm que passar esse bloco aqui, o OB1, vocês têm que passar para o CLP, tá? Esse bloco aqui, não esquecer. Então você vem aqui, ó, load OB1 into the PLC, tá? Ou vem aqui também, ó, carregar, enviar todos os blocos para o CLP. Então, ou aqui, ou aqui. Vamos vir aqui, tá? Para não... Ou aqui, tá? Enviar todos os blocos para o CLP. Tá. Overwrite bloco OB1, coloca all. E depois, ó, vocês vêm aqui nessa luzinha aqui, ou aqui, tá? Nessa aba aqui, ó, que ele tá no modo stop. Você tem que mudar para o modo RAM, tá? Aqui, ó, modo RAM. RAM. Aqui, ó, RAM. Modo RAM quer dizer o quê? Que ele vai estar rodando o programa, esse programa aqui, que vocês acabaram de passar para a memória do CLP, a memória que está guardada nesse cartão de memória do CLP, para dentro dele, para dentro do CLP aqui, ó. Do CLP que ele vai estar rodando. Aí vamos conferir aqui no MHJ, aqui como é que ele tá, tá? Tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que o S4, ele está ativo, tá? Ó, o S4 está ativo, está indicado aqui no MHJ, ó, ele está ativo. Botão de emergência, ele já está acionado, porque aqui no MHJ o botão de emergência ele é normalmente fechado, tá aqui. O botão de parada também é normalmente fechado, é esse daqui, ó, tá? Ó. Se eu aciono ele ali, ó, ele deixa de ser acionado aqui, porque ele é normalmente fechado aqui. Eu coloquei a inversora
quer dizer, o de reiniciar, que é o I1.6, ele também é normalmente fechado aqui, ó. Aquele ali. A inversora eu tinha colocado aqui no I1.7, tá? Mas eu não consigo acionar ele aqui pelo CLP. Eu tinha colocado ele aqui, tá? Na programação do meu CLP. Só que eu tentei acionar ele por aqui, por uma tabela de variáveis aqui, eu coloquei ele como 1, tá? Eu mudei o valor dele para 1 aqui. Por isso que ele está verde aqui. Eu mudei o valor dele para 1 aqui nessa tabela, tá? Então eu tenho que mudar ele para 0. Por isso que ele está aqui acionado. Então eu tenho que mudar o valor dele para 0. Então tem nessas tabelas aqui, ó, aqui de baixo, tem como modificar o valor dessas variáveis aqui para 0 ou para 1, né? Então o valor dela ali está como se fosse 1. E aqui também, cadê? Ó, o botão de emergência, ele também é normalmente fechado, né? Ah, não, a inversora está em 1.7 aqui, ó. Ah, é o em 1.3 aqui que está como 1 ali, ó. Nessa tabela aqui de variável aqui, ó. Tá no ITS ali que... Não, ele está aqui como modificado para 1. Por isso que ele está aqui. Normalmente ele está aqui como 1. Ele que está modificado o valor dele em 1.3. Não é o de emergência aqui. O de emergência é esse daqui, ó. Foi colocado como inversora lá na tabela, que é o contrário, então. O de emergência é para cá, essa inversora aqui no 1.3. Está colocado errado ali. Tem que modificar isso para cá. Então, eu troquei as bolas aqui, na realidade, então. Então, trocar o nome desses dois aqui depois aqui. Tá? Então, essa é... Deixa eu ver depois ali para não colocar errado. Então, a inversora seria o em 1.7 lá, então, no ITS. É isso mesmo, a inversora é o botão de emergência ali. Coloquei como inversora lá. Eu utilizei o botão de emergência como inversora, então. Então, esse daqui é o em 1.3 mesmo, vou ter que apagar lá. E o botão de emergência. Vou ter que lembrar de modificar isso daqui depois. Ao testar esse programa, então, descarreguei ali. Lembrando que eu tenho que colocar o monitoramento também, né? Eu colocando no monitoramento ligado, ele dá esse aviso, coloca OK, que ele vai falar que as outras funções vão ficar desligadas. Chego no ITS, dou um start, né? Daí ele ligou. Vou verificar o meu contador ali, a contagem dele aparece ali, tá? Ali, já passou a primeira caixa, já contou 1. 2. Só que aqui deu outro erro, porque ele não parou a contagem. Então, eu modifiquei a programação que eu estava fazendo para outra memória ali. Que eu estava fazendo para não parar a contagem, para ele otimizar ali. Tá ali, ó. Tá? Aí, ó, ele já efetuou a contagem ali. Deixa eu ver se ele vai resetar. Resetou. Tá ok. Deixa eu parar o monitoramento.
E eu tirei a programação para o desligamento que eu estava fazendo para otimização. Essa questão da máscara do CLP, vocês estão vendo aqui que ela mostra a interface física do CLP. E aqui as entradas e saídas que estão sendo acionadas do CLP. Ó, aqui são as entradas, tá? Do CLP que estão sendo acionadas, do CLP, não do processo. E saídas que estão sendo acionadas. Aqui, ó, as saídas que estão sendo acionadas agora, né, do CLP. Então, a saída do CLP que está sendo acionada, essa saída está ligada ao atuador 0, né, que é 0.0 ao atuador 0, que é 0.1 ao atuador 1. A S4, aí 1.4 está ligado ao sensor 4, sensor 1 e 2, tal, e assim por diante. Se vocês forem modificar a programação, lembrar aqui de parar o CLP aqui no stop, parar o monitoramento, tá? Verificando outra vez o monitoramento, você colocou no stop, ele vai parar o programa. Então aqui, ó, eu reiniciei outra vez o processo, então ele zerou o contador aqui. Se eu colocar em RAM novamente, ele voltou ao estado RAM aqui. A contagem, é claro, zerou outra vez, né? Mas vocês viram aqui, ele mostrou a contagem aqui na simulação no contador. Então, para verificar a contagem dessa maneira, somente no monitoramento e no programa do CLP, que seria aqui, no caso, no WinSPS. No CLP, o programa que é utilizado para esse CLP é o TIA Portal, é o Totally Integrated Automation Portal, que é para os CLPs da Siemens, da linha S7300 e S7400, que é utilizado. Esse é do... No caso aqui, como é o simulador, é o WinSPS, então ele faz a simulação. Mas no TIA Portal, ele pode ser visto também no monitoramento. Existe um programa de monitoramento dele que você pode visualizar. Existem programas de sistema supervisório. Aí, sistema supervisório tem equipamentos que você conecta ele ao CLP, que são telas, eles têm telinhas de cristal líquido, ou tem programas que você instala no computador, em que você consegue visualizar, eles se comunicam com o CLP, aí você consegue visualizar essas informações nesses programas. Daí você configura a tela deles nesses monitores de cristal líquido, tem tela touchscreen nesses equipamentos também, são sistemas supervisórios. Aí você configura essas telas deles para mostrar daí essas informações do jeito que vocês querem. Aí pode mostrar em gráfico, aí você configura os gráficos para ser um gráfico tipo barras, tipo pizza, tabelas, gráfico numérico, da forma que vocês quiserem daí, né? Numa interface, né? Numa interface gráfica para o usuário, né? Dessa Entendi, forma... professor. Hã? Não, entendi. Por enquanto tá tudo tranquilo. Desse jeito aqui, vocês vão colocando... Aí vocês fazem a mesma coisa. Ó, eu minimizei a máscara do CLP aqui para baixo, tá? Aí vocês pegam essa mesma máscara aqui, ó, vem aqui no canto. É só pegar e maximizar ela para cá, tá? Aqui do cantinho. Não precisa fechar ela outra vez, senão vocês vão ter que pegar aqui e configurar outra vez esses módulos, né? Aqui deles, de entrada e saída. Aqui, ó, é só criar outra network aqui.
Se quiser contar as caixas que saem para o elevador da esquerda e da direita, vem aqui, ó, criar outra network, coloca aqui o ladder, por exemplo, para o elevador da esquerda. Aí aqui está stop, né? Vem aqui no catálogo, vem no counter. Outra vez, zvorm. Clica 2 vezes ali, ó. Eu coloquei lá o C0. Vem aqui e coloca C1 agora, tá? Lá foi o C0, C1. O sensor que tem no elevador da esquerda é o C10. Então aqui eu coloco um contato normalmente aberto do... É o C10 não, é S10, quer dizer. Então abro parênteses lá, eu coloquei o S10 ali, tá? Procuro lá o sensor 10. Aqui o mesmo botão que eu utilizo para reset, que é o botão para início, né? Eu posso utilizar o mesmo botão que eu utilizo para reset para todos os contadores, que é o de inicializar, o mesmo contato que eu utilizo para reset para todos os contadores, que é para inicializar. Pronto. Aí esse daqui é para contar as caixas que saem pelo elevador da esquerda. Aí eu faço a mesma coisa daí só que com o sensor 9, aqui eu mudo para C2 para o elevador da direita. Depois dá para fazer uma contagem de caixa grande, caixa pequena também, fazendo uma combinação do sensor 1, sensor 2. Caixa grande é só com sensor 2, né? Caixa pequena é com sensor 2, normalmente fechado, e o sensor 1. É o sensor normalmente fechado e o sensor 1 normalmente aberto, né? Então dá para fazer uma contagem. Por exemplo, eu estou dando um exemplo. Se você quiser contar o número de caixas grandes que entraram no processo, é só colocar um contador de uma network com um contador desses e o sensor 2 aqui na entrada. O número de caixas pequenas que entraram no processo, é só colocar um contador desses e colocar aqui na entrada um contato normalmente fechado do sensor 2 e em série com normalmente aberto do sensor 1. Normalmente fechado do sensor 2 em série com normalmente aberto do sensor 1, tá? Tem que ser um normalmente fechado do sensor 2 com normalmente aberto do sensor 1. Então você tem que usar a lógica daí dos dois contatos, tá? Por quê? Porque para a caixa pequena é o quê? Não pode ser a caixa grande e tem que passar, quer dizer, tem que passar a caixa pequena. Então a caixa pequena, ela passa pelo sensor, passar a caixa, tem que passar pelo sensor 1, obrigatoriamente. E caixa pequena, então ela não é grande. Então não é o sensor 2. Então não é o inverso do contato normalmente aberto do sensor 2, né? Então essa que é a lógica, né? Então é o sensor 1 normalmente aberto e o contato normalmente fechado do sensor 2. Então o contato normalmente fechado do sensor 2 é em série com o contato normalmente aberto do sensor 1. Então essa que é a lógica daí de ligação com o contador, né? Na entrada do contador. Para a caixa pequena. Então dá para fazer isso daí, né?
Professor, até que dia pode te enviar o projeto pronto? Dá para ser até o dia. Dá para ser até o dia. Acho que 7 de. Deixa eu ver aqui. Calma aí que eu peguei aqui. Uai! É segredo, pô. Ninguém sabe. A resposta é nunca. Exatamente. Então tá bom. Então, beleza. Ele quer deixar no sigilo, então beleza. Melhor, tá gravando isso aqui. Ah, é? Opa, desculpa aí que eu fechei sem querer a. Tranquilo, professor. Imagina, professor, acontece. Opa, eu fechei sem querer a aba aqui, eu ia fechar outra. A que eu estava falando aqui até onde é que eu ia pegar, acessar outra aba ali, acabei fechando sem querer essa daqui. Até 1 de setembro, mas é conveniente entregar a outra. É conveniente entregar antecipadamente, porque daí eu corrijo o projeto de vocês. Se tiver alguma coisa errada, eu envio de volta e vocês podem me entregar corrigido daí para conseguir uma nota melhor, né? Daí para corrigir, porque é até 1 de setembro com a segunda chamada. Não, tranquilo, professor. A ideia, na verdade, a gente te integrar essa semana aqui já agora. Aham. Não, tranquilo, era Teve só para equipe tirar que já essas dúvidas. entregou também, daí eu já corrijo, daí até semana que vem, daí se tiver alguma coisa errada, daí eles já podem entregar novamente. Outra vez, aí consegue uma nota melhor também, daí eu entrego com as correções daí, né? Daí eu falo certinho que tem, né? Tranquilo, professor. Muito obrigado, viu? Aham. Beleza, valeu, professor. Beleza?